Palavra de Deus. E eu queria compartilhar com você aqui na Bíblia, no texto de Lucas, capítulo 24, uma história que quase todos nós conhecemos. É a história daqueles dois discípulos que voltavam para a sua aldeia em Emaús, depois que viram Jesus ser julgado e ser morto. Lá em Lucas capítulo 24, do verso de número 13 em diante, fala assim a Bíblia: naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais adiante. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos, reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Glória a Deus por isso. A história aqui, meus irmãos, é interessante. Ela fala de 2 discípulos do Senhor Jesus. Fala de 2 homens que seguiram Jesus por mais ou menos 3 anos. E aí esses 2 homens seguiram Jesus, ouviram as suas mensagens, viram os seus milagres, olharam a sua trajetória como líder, como judeu, como profeta, como homem que era aquele que falava das coisas do Senhor. E eles pensaram, enquanto seguiam a Jesus:
Este homem aí, esse profeta aí, será ele que vai nos libertar do Império Romano, porque naquela ocasião exata, os judeus eram escravos do Império Romano. E aí eles pensaram, este homem será como se fosse o nosso grande rei Davi, que enfrentou os filisteus, que venceu as batalhas e que nos dará a condição da vitória, do triunfo e da plena libertação em nosso tempo. Mas, meus irmãos, passados 3 anos, no final daqueles 3 anos, quando aqueles 2 discípulos esperavam que Jesus fosse cara a cara enfrentar o imperador César, esse Jesus é preso, é julgado, é condenado e morre na cruz, e logo depois o sepultam numa cova, numa pedra escavada lá de um homem rico. E aí esses homens, esses 2 discípulos, que tanto aguardavam a bênção de Deus, a libertação do Senhor, eles voltam para casa tristes, meio assim desconsolados, meio sem esperanças, uma situação vexatória, constrangedora. Eles imaginam: não, a nossa esperança foi embora. O homem que nós esperávamos que seria a solução para o nosso povo, mataram ele morreu. Aqueles 2 homens voltam para casa. E aí, meus irmãos, quando eles voltam, remoendo no coração, quando voltam com dor na alma, quando voltam com o seu peito dilacerado, eles vivem os milagres do discipulado. Eles voltam e caminham mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém, a capital de Israel, até Emaús, que é onde eles moram. E eles andam 10 quilômetros caminhando, e ali desconcertados, temerosos, angustiados, sem esperança. E aí, nessa caminhada de 10 quilômetros, aqueles 2 discípulos de Jesus vivem, experimentam grandes milagres do Senhor. Primeiro, é que os milagres do discipulado revelam a presença de Jesus, mesmo quando não percebemos. Então se fala, meus irmãos, que curiosamente, ao voltar para Emaús, eram 2. De repente aparece um terceiro homem, uma terceira figura, um terceiro personagem. Agora, não diz o texto que Jesus Cristo estava ali disfarçado. Era Jesus, era o nosso Deus, era o Jesus de Nazaré que eles tantas vezes haviam ouvido, mas por uma situação que a Bíblia não explica. Quando Jesus se aproxima deles, não mais morto, não mais na cova, não mais na sepultura, mas ressuscitado de entre os mortos e vivo, eles não reconhecem Jesus. É como se fosse uma venda nos seus olhos ali colocada, e eles começam a caminhar com aquele homem, a travar com ele também um papo, um diálogo, e eles não reconhecem que era Jesus. E é aí, meus irmãos, que começam os milagres do discipulado, porque esses milagres, meus irmãos, eles revelam a presença de Jesus, mesmo quando nós não percebemos. Sabia? Se você é filho de Deus, e se você, como filho de Deus, caminha junto com uma outra pessoa que também confessa Jesus, vocês dois detêm, vocês dois têm, vocês dois registram e presenciam a presença de Jesus na sua vida.
O mesmo Jesus, o mesmo Deus que fez e aconteceu, está conosco quando estamos próximo a alguém que também confessa Jesus. E Ele está com você, meu irmão, quando você atravessa o vale da sombra da morte. Davi disse isso, que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, o nosso Deus estaria ali com ele. Ele está conosco, o Senhor, quando passamos pelo fogo. Lá no texto de Isaías 43 diz que quando passares pelo fogo, Deus diz: eu estarei com você. Então Deus está presente, mesmo quando a dor é tão grande, quando a situação é tão difícil, que nós não reconhecemos a sua presença. Ele vai estar conosco, como esteve com Daniel, quando Daniel esteve lá na cova dos leões. Ali estava uma terceira pessoa, o anjo de nosso Deus, que foi lá e tapou a boca dos leões para não devorarem o servo do Senhor. Então acredite, quando você caminha no discipulado, quando você segue Jesus com alguém próximo de você, a presença de Jesus é real, mesmo que você não perceba. Fala, meus irmãos, que esse mesmo Paulo teve que ficar alguns dias cego. Tão forte foi a luz que ele viu do esplendor da glória de Cristo diante dele. Ficou alguns dias cego. E precisou que o homem chamado Ananias, que temia o matador de crente, fosse à casa onde Saulo estava, onde Paulo estava, e orasse por ele. O novo convertido e o crente mais maduro, um orou pelo outro, e as escamas e os impedimentos dos olhos de Saulo saíram, e ele viu a bênção de Deus, e caminhou com o Senhor. E ainda que ele não percebesse isso, lá estava o nosso Deus, lá estava o Senhor, abençoando, conduzindo e dirigindo a sua vida. Foi assim com Saulo, e é assim com você. Você pode estar sofrendo, gemendo, angustiado, sem um horizonte claro à tua frente, mas se você caminha com uma pessoa que também confessa Jesus, e se ambos vivem ali nessa direção do Pai, creia, o Senhor está junto com você, do teu lado. Agora pela manhã, quando acabou o culto aqui da igreja, eu e Diné fomos ali ao hospital para abraçar a família do seu Castor. E você sabe muito bem o que é o ambiente de um necrotério. Há uma situação difícil de se encarar quando encontramos alguém que já não vive mais entre nós, e a família chorosa, e as pessoas sem uma explicação, porque ele faleceu assim meio até inexplicavelmente, muito rápido. Mas eu fui lá com a Edneia. A Edneia orou pela família, e nós sentimos ali não só a situação difícil, não só a não explicação da morte de alguém que nós amamos, mas sentimos ali a presença gloriosa de nosso Senhor Jesus. Creia, meu irmão, creia, meu amigo, quando você segue a Jesus, quando você partilha Jesus com alguém, Ele está com você, do teu lado, ainda que você não veja isso, ainda que os teus olhos não percebam, o Senhor está com você, para a honra e glória do Senhor Jesus. E esse é o primeiro milagre daquelas pessoas que seguem o Senhor e que vivem o seu discipulado. Em segundo lugar,
Os milagres do discipulado, eles abrem o nosso coração, mesmo quando sabemos muito. Nós temos uma mania no Brasil e no mundo inteiro de pensarmos assim: eu fiz o ensino fundamental e sei tudo. Eu completei o ensino médio e sei tudo. Eu fiz uma graduação e sei tudo. Eu concluí minha pós-graduação, meu mestrado, doutorado e sei tudo. Nós vamos criando sobre nós algumas redomas e achamos que ao longo da vida nós sabemos tudo. Era o caso desses discípulos. Eles voltavam de Jerusalém para Emaús com algumas convicções no coração. Eles pensavam: nós sabemos tudo sobre Jesus de Nazaré. Ele deveria ser o nosso herói, o nosso novo rei Davi, o nosso novo governante. Mas de fato, eles sabiam um pouco sobre o que Deus tinha para eles, para Jesus e para cada um de nós. Será que nós não estamos caminhando pela vida e só porque conhecemos alguma coisa, algum conhecimento temos da palavra de Deus, e aí paramos o tempo, falamos assim: ponto final, pastor, igreja, Deus, eu já sei o suficiente? Será que nós não estamos caindo no mesmo erro dos discípulos de Emaús e achando que o que nós já sabemos já nos basta e que não precisamos conhecer e conhecer e conhecer cada dia mais o nosso Senhor? Aqueles homens, meus irmãos, sabiam alguma coisa de nosso Senhor, mas não sabiam tudo. Eu sei algo sobre Jesus, mas eu não sei tudo. Você sabe alguma coisa sobre Cristo, mas não sabe de tudo. E quando Jesus começa a conversar com eles, ele percebe claramente esse fato. Eles tinham a visão de Jesus terrena, humana, política, da visão de um reinado humano, de uma perspectiva meramente deste mundo. Mas a razão pela qual Cristo veio aqui não foi para reinstaurar o reino de Israel. A razão pela qual Cristo veio aqui foi para inaugurar um reino no seu coração e no meu coração. E aí Deus fala assim, meus irmãos, do verso de número 27, e começou a explicar todas as passagens das escrituras sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Olha que curioso, Moisés, no seu tempo, ele estudou, sempre nos surpreende, que sempre nos renova, que aquela vírgula da Bíblia pode ser o ponto de inflexão e de mudança na tua vida. Uma palavra, um versículo, uma mensagem, uma oração, uma comunhão, um relacionamento com uma pessoa de Deus pode mudar toda a sua vida. Semana agora eu participei lá no China Park de mais um retiro dos pastores. Mais de 300 pastores reunidos. Comemos bastante. O pastor até chegou aqui mais gordinho, mas é só para essa semana, daqui a pouco a gente volta ao normal. Mas como é bom saber que lá tinham pastores de 1 ano de ministério, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos de ministério, e todos ali sentados aprendendo a viver e a crescer na fé e na direção do Senhor. Eu quero que você, meu irmão, descubra
O meu desejo mais profundo para você é que você entenda que um dos grandes milagres do discipulado é você abrir teu coração, mesmo quando você pensa que sabe tudo. Nenhum de nós sabe tudo. Há algo de Deus que Ele quer te ensinar nesses dias e por toda a sua vida. Em último lugar, os milagres do discipulado, eles nos fazem reconhecer o poder de Jesus, mesmo depois de tanto e tanto tempo. Aqueles homens voltam para a sua terra, eles não sabem o que fazer, encontram Jesus, mas não o reconhecem. Ele explica para eles, tintim por tintim, a direção de Deus, por Moisés, pelos profetas, pela palavra do Senhor. E aí, meus irmãos, quando se aproximam de Emaús, Cristo fala assim, eles não sabem quem é Jesus, mas Cristo fala assim: olha, eu vou prosseguir aqui na minha caminhada. Aí eles falam: não, Senhor, fica conosco, já anoiteceu, fica conosco, já é tarde. Aí eles entram em uma casa, e ali Jesus, segundo a Bíblia, na casa onde eles estão, ele reparte o pão e ora. E quando Jesus reparte o pão e ora, eles percebem que aquele estrangeiro, aquele homem que passava ali por eles, que caminhou com eles 10 quilômetros, não era uma outra pessoa senão o Senhor Jesus. Não mais morto, não mais ferido, não mais machucado, mas quem estava ali com ele era o Senhor Jesus ressuscitado, vivo, poderoso. E meus irmãos, interessante, na Bíblia, né, até fala assim um texto, né, no verso 35 seguinte: então os dois contaram o que havia acontecido na estrada, e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Para os judeus, essa expressão partir o pão é como se fosse para o brasileiro comer feijão e arroz. Todo o Brasil, norte ao sul, nós comemos todos os dias feijão e arroz. Pode faltar a carne, o peixe, o franguinho, o porquinho, mas não pode faltar o feijão e o arroz. A nossa cultura abraçou essa ideia de que nós, quando pensamos em comida, pensamos em feijão e arroz. Para os judeus, lá é pão. Então o negócio deles é sempre comer um pão. E essa expressão partir o pão, para o judeu, não é só rachar um pão e dar para alguém. Tem uma visão aqui cultural, histórica, religiosa e mais espiritual, porque foi partindo o pão que eles começaram a celebrar no tempo de Moisés a Páscoa dos judeus. E na história, quando eles celebram as suas festas, eles sempre partem o pão em memória do pão onde estava o povo de Israel no Egito e saiu com pressa para fazer a obra do Senhor. Partiu então o pão para o judeu é mais do que dividir o pão, é uma lembrança, um memorial da bênção, do sustento de Deus para o seu povo. Quando Jesus parte o pão, há um estalo, há um insight, há um barulho espiritual no coração deles, e eles percebem que aquele homem de fato é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que venceu a morte, que está vivo ali com eles e pronto a abençoá-los. Meus irmãos, nós também nesses dias temos partido o pão aqui em nossa igreja. Quando você está passando aí quase 40 dias crescendo na fé, no discipulado,
você está partindo o seu pão com o teu irmão. Aquilo que você conhece de Deus, as tuas experiências com o Senhor, estão sendo partidas, distribuídas, compartilhadas com as pessoas a quem você ama. Nós estamos partindo o pão, estamos sendo abençoados e estamos abençoando as pessoas. A minha oração é que nesses próximos dias você conclua o que você começou a fazer lá no dia 14 de fevereiro, e também comece a ter uma visão maravilhosa de que discipulado não são só 6 semanas. Discipulado é uma vida entregue nas mãos de Deus, que compartilha a bênção, o favor e a graça dos céus com uma outra pessoa. Nós precisamos disso. Eu careço da minha esposa, dos meus filhos, eles carecem de mim, você, da tua família, mas além disso, nós também carecemos um do outro, como discípulos do Senhor Jesus, como quem vai chorar junto, sorrir junto, caminhar no tempo bom, no tempo mau, confrontar, apaziguar, abraçar, viver a experiência da direção e da bênção do Senhor. Agora, olha que interessante, aqueles 2 homens, eles caminham 10 quilômetros, Jerusalém para Emaús, tristes, machucados, angustiados. E aí eles se encontram com o Senhor Jesus, o reconhecem, eles descobrem que não sabem exatamente nada de Jesus, e passam a descobrir um novo Jesus na vida deles. E aí, quando eles descobrem quem é quem, eles voltam correndo para Jerusalém, não mais angustiados, não mais tristes, não mais sem esperança. Eles saem de Emaús e vão de volta para Jerusalém, correndo até, e anunciam: sim, é verdade, Jesus ressuscitou de entre os mortos. E aquilo que me fala aqui, profundo no coração desses 2 homens, é o que eles falam aqui: quando Cristo falava com eles, o coração deles queimava em seu peito. Eles entraram, seguiram frios, voltaram quentes, abençoados, abençoando, com a chama do Senhor em seu coração e em sua vida.